que o Corinthians quer o Zé Welles de qualquer jeito. E Exato. estaria oferecendo o Raul Gustavo em troca. É verdade isso? meu É cara? verdade. É verdade. É verdade, o Corinthians tem interesse no Zé Wellison, nos procurou formalmente, com um modelo de negócio envolvendo uma troca de jogadores, mas no momento a gente não tem intenção de fazer o negócio. A gente entende que o Zé Wellison é um jogador importante para o Fortaleza. O Zé Wellison nas últimas 10 partidas foi titular em 5, entrou em 3 e teve lesionado, teve um que ele não jogou porque estava lesionado. Então, um atleta que tem sua importância, a gente tem nossos objetivos esportivos, né? Quando se fala aí, sul-americana, brasileiro, a gente tem que ter jogador, né? Tem que ter jogador. E existe, todo mundo sabe, isso é muito público, a possibilidade de uma saída do Hércules, né? Então, perder 2 jogadores na mesma função, pra gente seria bem complicado, né? Então, no momento, né, o Corinthians tem interesse, existe a tentativa, o desejo, de forma muito respeitosa, profissional, mas no momento Fortaleza não tem intenção de fazer esse negócio. O Moisés, que foi muito bem vendido, né? Era impossível segurar o Moisés com aquela proposta. Impossível. Né? Não tem como, um jogador já com quase 27 anos, e um bom jogador, sem dúvida alguma. E aí ele jogava pela esquerda e necessariamente tem que trazer alguém para fazer aquela mesma coisa. Gente, independente de quem veio ou quem venha, não vai ser igual o Moisés. Não vai ter um jogador com aquela mesma característica, igual, com a força dele, com o drible. Vai ser diferente, pode ser melhor para o clube. A nossa obrigação não é substituir o Moisés. A nossa obrigação é fazer com que o Fortaleza continue ganhando jogos. É isso que precisa, certo? Então, se chegou o Marinho joga pela ponta direita, alguém vai jogar na ponta esquerda, né? Ou vai mudar a forma de jogar. E ter variações de forma de jogar é bom. Porque ano passado, naquele nosso período difícil, também era porque os times sabiam como nós jogávamos. Fortaleza ficou conhecido, vou usar o termo bem sério, ficou manjado. Todo mundo sabia as nossas virtudes e as nossas fragilidades. Então você tem que ter variação. Então a vinda do Marinho proporciona variação, proporciona uma mudança. E a variação ela tem que ter de acordo com o adversário, de acordo com o contexto, de acordo com as peças que tem à disposição naquele dia, que às vezes você não tem um que está lesionado, né, ou está suspenso. Então eu acho que não tem que ter essa tara, né, de que tem que trazer o ponto esquerdo. Vamos lá, eu vou tentar ser assim bem didático, né? Por favor. Primeiro o seguinte, o Fortaleza tem intenção de vender o controle do clube? Não. Vender o controle é o que aconteceu com o Vasco, com o Botafogo, com o Bahia, com o Cruzeiro. Hoje existem uma pessoa ou um grupo que é dona do clube, né? Que essas pessoas são quem decidem o futuro. Não tem interesse de fazer isso. Falou-se em venda minoritária, que eu acho que é o melhor modelo. Nesse momento, o Fortaleza quer fazer a venda minoritária? Também não. Também não. O que a gente quer hoje, o que a gente vai propor nessas plenárias e depois submeter ao Conselho Deliberativo para que na Assembleia Geral de Sócios se vote se quer ou se não quer. É mudar apenas o regime. O Fortaleza deixar... O futebol do Fortaleza deixar de estar no modelo associativo e passar para o modelo SAF. Por quê? Porque no modelo de SAF você tem mais liberdade de gestão, mais possibilidade de fazer uma gestão mais moderna, porque o modelo associativo ele tem travas. O modelo associativo tem que ter X diretoria, a remuneração de quem está lá tem que ser até X, não pode ter remuneração variável, não tem acesso a crédito, não tem acesso ao mercado, quer fazer um empréstimo, vai pegar uma taxa de juros altíssima, o modelo, ou não tem dinheiro para clube no modelo não tem associativo, linha de crédito, não tem linha de crédito. No modelo de SAF tem. O Curitiba no passado pegou 30 milhões de reais e botou como garantia as ações da SAF. E não tinha vendido nada ainda. Botou só como garantia as ações da SAF, se capitalizou, montou um time, permaneceu na Série A
né? E agora, agora virou SAF, E agora né? virou SAF. É. E virou vendendo controle, né? Sim. O Fortaleza não tem essa intenção. Então a gente quer somente mudar o regime. Essa é a ideia, mas quem vai decidir é o torcedor na Assembleia Geral de Sócios. E nós estamos montando essas 3 plenárias justamente para isso, para explicar tudo isso com calma para o torcedor, para o sócio-torcedor, para quem quiser, para a imprensa. Vocês estão todos convidados para se fazerem presentes. As 2 primeiras, a primeira é mais restrita, né? Que é para sócio e conselheiro e sócio proprietário, mas é o mesmo conteúdo que a gente vai falar na primeira, a gente vai falar nas outras 2, certo? É só por uma questão de que o conselheiro sempre tem essa prioridade, até estatutária, de ter acesso à informação ali de primeira, né? Então é interessante que você também está fazendo o convite para os torcedores Todo participarem, mundo, né? na segunda e na terceira, eu quero é que vá. E, inclusive, a terceira a gente pretende fazer online também. Para mais gente poder Para ver, mais né? gente poder acompanhar. Perfeito. Transparência. Isso aqui é um movimento muito importante para o clube. Então não pode ser feito a porta fechada. Não chega a esse Olha, nível de reclamação. Não chega a esse nível de reclamação, Sim, de falar que tá isso. tudo armado, que acabou sim. tudo. Eu acho que, acima de tudo, tem que se ter o respeito, né? O respeito institucional e o respeito pelas pessoas. Eu não acredito em complô, em sistema. Porque se eu acreditasse nisso, eu tava indo o quê aqui no futebol? Né? Se você já sabe que o resultado claro. tá armado, tá montado, alguém vai fazer isso, fazer aquilo. Existe força política? Existe. Claro que existe. Existe em qualquer lugar. Existe lobby, existe mais força, existe mais presença, né? Mas eu quero seguir acreditando na lisura das coisas. Agora, o Palmeiras reclamar é esquecer do pênalti contra o Fortaleza, agora há pouco tempo. Pois é. Né? Porque isso aí não falo. Na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, porque eu acho que assim. É importante. Eu acho que a Leila tem suas razões em reclamar. E admiro muito a Leila, viu? Corajosa, fala muita coisa interessante. Mas o Palmeiras não pode se colocar como totalmente vítima do futebol, porque há pouco tempo, contra o Fortaleza, a vítima foi o Fortaleza. E eu não vi ninguém do Palmeiras dizer, não, realmente o primeiro lance ali do pênalti foi um pênalti mal marcado, mas o Palmeiras jogou bem, ganhou por 3-0. Então, acho que Não fala não. não pode ser parcial, tem que ser completa a análise. Tem que ser completa. Ela tem razão em reclamar o pênalti lá do Hendrick, que tinha que ser expulso, sim. Sim, foi uma cotovelada na nuca. Cotovelada do Zé Ivaldo tinha que ser expulso. Mudava o jogo, provavelmente o Palmeiras teria vencido o jogo. Tem razão em reclamar, como tem razão em reclamar no ano passado contra o São Paulo. Sim. Né, o impedimento que a própria CBF reconheceu. Tem razão em reclamar. Mas não esqueça de ver que contra o Fortaleza o beneficiado foi o Palmeiras. Na mesma Copa do Brasil, né? E também nos trouxe prejuízo técnico, financeiro e emocional. Estou usando as palavras que ela usou. Técnico, financeiro e emocional. Sondagens oficiais com números que ainda não nos agradaram. Tá, perfeito. Mas do exterior é? Do exterior é o Brasil, não agora adianta. só pode ser do estado, a não ser que seja uma compra mais pro ano que vem, né? Mas é isso do exterior. Pedro Rocha, quando ele se lesionou, eu olhei pra ele, né, 2 dias depois, disse: se você quiser, o seu contrato já está renovado com o Fortaleza. Para 2024. Pra 2024. É uma decisão dele. Ah, tá. Mas eu dei a tranquilidade pra ele, porque ele vai voltar aí próximo de um final de ano. Sim, só no final do ano. Né? Ninguém sabe em que estágio, né? Assim, às vezes demora um pouco para pegar o ritmo, ou o time está encaixado ali, não vai conseguir ter uma minutagem maior. Independente de qualquer coisa, por uma questão humana, por respeito ao profissional que se lesionou trabalhando pelo Fortaleza, ele tem, na minha palavra, e tem aqui de público, que ele querendo tem um contrato renovado para o Fortaleza para o ano que vem.